Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Elissa Soares, do canal de Docéia. Hoje eu estou aqui com o apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, de 2021, no projeto Bibliofuscoteca nas Redes e especialmente com Thaís Monteiro, que é uma pessoa de currículo tão vasto, é poeta, é professora, é pesquisadora de literatura, é editora, é atriz, é mãe, é amiga, é irmã, uma figura histórica, uma figura social, uma figura política, para conversar hoje sobre todo o andamento desse projeto e, além desse projeto, a vida antes e depois, né, de todo esse apoio que a gente recebeu, né, de toda essa possibilidade amparada, né, por uma instituição que se colocou para isso, né, que no que diz respeito, antes de mais nada, né, a produção de arte em Goiás, mas também a produção e circulação de poesia, de literatura, o trabalho como editora, né, a análise do mercado editorial. Então, eu quero falar hoje um pouco, quero bater um papo hoje, né, um convite muito especial que recebi para conversar com essa pessoa, com quem converso por muitas vezes durante todos os dias de minha vida, uma pessoa com quem tem uma relação muito estreita, mas agora para falar especificamente de toda a estrutura, de todo o andamento, de como funciona esse tipo de trabalho ou esses tipos de trabalhos que você faz, Thaís, e que são tão importantes, tão significativos e que a princípio podem parecer secundários, num cenário, num país em que enfrentamos tantas dificuldades, né, durante 2 anos e por todo o tempo de existência desde o seu achamento, mas que quando a gente percebe como isso muda, como isso entra na vida das pessoas, a gente percebe que está numa importância de primeira ordem, sim, de fato, né? É um outro tipo de alimento, um alimento da alma, um alimento da inteligência, um alimento da sensibilidade. E você é muito forte, é muito imperativa, é muito versátil, é muito múltipla, porque você está na linha de frente de diferentes lugares de atuação, dessa relação entre quem veicula a cultura e a arte, até quem recebe, né? O seu trabalho de mediação, o seu trabalho de circulação, o seu trabalho de distribuição. E às vezes, né, como professora e pesquisadora, como mãe, como atriz, como alguém que está na sociedade, como uma figura política e social, também está na recepção de tudo isso, né, de todos esses objetos, esses artefatos que a arte, o ser humano, a parte da arte é capaz de produzir. Você está em diferentes lugares muito significativos. E antes de mais nada, né, antes de falar especificamente de certos pontos, de certos aspectos, de todo esse processo, de tudo que esse projeto contempla e de como você se desdobra, né, nos vários tentáculos desse projeto, eu queria que você cumprimentasse aqueles e aquelas que estão aqui te vendo e te ouvindo, falasse um pouco, né, sobre quem é Thaís Monteiro, sobre as expectativas de Thaís Monteiro como mulher, como pessoa, como indivídua e como artista, como mediadora da arte, uma figura que está na linha de frente e deseja, ardentemente trabalha para a democratização cada vez mais eficaz da arte em Goiás e no Brasil. Olá, eu sou a Thaís Monteiro, que acaba de ser apresentada pela Elissa. As minhas expectativas, os meus desejos é que, de fato, a arte e a cultura seja democratizada, chegue a todas as pessoas e chegue a todos os lugares como algo que é essencial, como algo que é fundamental, como outras áreas, né, como a gente fala de saúde, segurança pública, educação, a cultura é fundamental da mesma maneira, né? Porque às vezes a nossa sociedade entende como algo que é supérfluo, né? Como algo que não é essencial. A arte, né? Ela é essencial para as pessoas, para a sociedade. Tudo que a gente produz, tudo que a gente faz é cultura. Extremamente importante que toda a produção em todas as áreas das artes chegue até as pessoas. No momento de pandemia que nós vivemos, né, 2 anos, a primeira coisa que fecha são as portas desses espaços culturais. Então, nós encontramos na Bibliofuscoteca, que é esse Fusquinha 1970, que nós iniciamos uma atividade de distribuição
de livros anteriormente, né, anterior à pandemia, e com a pandemia nós fomos encontrando maneiras de continuar fazendo o trabalho dentro das possibilidades. Então essa é a Bibliofuscoteca. A Bibliofuscoteca é um projeto da CID Arte, Poesia que Gira, que começa o trabalho desde 2006, trabalhando com teatro, trabalhando com literatura. 2019 a gente começa a desenvolver esse trabalho, a Bibliofuscoteca. Aproveitando que você já começou a apresentar, né, o projeto, a Bibliofuscoteca, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre como funciona, né? Porque é uma biblioteca itinerante. Então você enche o carro de livros, leva esses livros para diferentes lugares, às vezes lugares que talvez teria um pouco mais de dificuldade de encontrar uma biblioteca, né, de encontrar um número maior, um acervo maior de livros. Como é que funciona, né, a recepção desse acervo? Como é que você constrói esse acervo? Como é a escolha de locais? Como que você seleciona locais específicos para poder levar? Que tipo de público, né, você tem em mente? Você tem como objetivo? O projeto tem, né, como objetivo? Como é feita essa distribuição? Quais são os critérios? Quais são os mecanismos de troca, né? O que o futuro leitor, né? O leitor ideal precisa oferecer, né? Para poder pegar um livro, para ter um livro. Você vende, você oferta, você doa, você troca. O leitor depois precisa dar um retorno. Como é que é a verificação disso depois, né? Se de repente você foi a algum lugar, ou alguma comunidade, ou alguma escola e distribuiu alguns livros, como é depois, ver o depois, que os livros entraram na vida daquelas pessoas? A Bibliofuscoteca é um projeto da CID Arte, Poesia que Gira. E a CID Arte, Poesia que Gira tem outros trabalhos, né, em outras áreas, inclusive agora mais recentemente com a edição. E nós temos uma peça teatral que chama Rato de Biblioteca. Para pensar o Fusca, eu preciso contar, né, explicar, né, como é que surge a ideia de fazer uma biblioteca itinerante, uma livraria, né, itinerante nesse Fusquinha. Então, com o espetáculo Rato de Biblioteca, é um espetáculo teatral de incentivo à leitura, em que uma rata e uma traça vão brigar para manter aberta a sua biblioteca, que foi fechada por falta de leitores, né? Então, falta leitor, a biblioteca fecha e elas vão tentar impedir ou tentar reabrir a biblioteca e mantê-la aberta. E circulando esse espetáculo, nós já fizemos circulações em Goiânia, nós já fizemos circulação no estado de Goiás, nós já fizemos circulação nacional com esse espetáculo. E sempre a experiência, né, de ter no cenário livros, uma biblioteca que está fechando, então caixas, livros, né? Sempre o público, em sua maioria criança, ao final do espetáculo vinha pedir pra gente para pegar os livros. E nós ficávamos assim muito sem jeito, porque os livros do cenário são livros cenográficos, né? Eles são de isopor, eles estão encapados, mas não são livros de verdade. Então as crianças vinham pedir: eu posso levar? Você me dá esse livro? Posso? Elas vinham até o palco, vinham à frente e pediam o livro. E a gente, olha, é um livro, não é um livro de verdade, olha aqui, é um livro de isopor. E a criança, mas me dá assim mesmo por conta desse objeto. O objeto livro é um equívoco muito grande achar que, de fato, nós temos aí as estatísticas, o Brasil é um país que quase não lê. Mas por quê? Não é que não tem a questão do interesse, na verdade é um ciclo vicioso. O acesso ao livro, o livro é um objeto caro. Quando a gente pensa que nas escolas há as bibliotecas que são das escolas, são públicas, e nas cidades tem bibliotecas públicas, mas a outra experiência, além das crianças pedirem os livros, é elas virem dizer: olha, na minha escola tem uma biblioteca, mas ela fica fechada. Na minha escola tem uma biblioteca, mas a gente não pode pegar livro, porque senão a gente vai estragar. A gente ouviu várias vezes: não, a diretora não deixa a gente ir na biblioteca ou pegar os livros, porque senão os livros estragam. E qual é o sentido de haver uma biblioteca fechada ali com livros novos que chegam, porque houve projetos do governo, né, para democratização do livro e da leitura. Então, renovação de acervos, de bibliotecas públicas, bibliotecas de escolas, mas se tá inacessível. Então, o que a gente já ouviu? Já ouviu biblioteca fechada para não estragar os livros, já ouvimos bibliotecas públicas de determinados municípios que fecharam,
inclusive por essa coisa da falta da ausência de público, ou por outros interesses também, né, que a gente sabe que infelizmente o interesse quando diz respeito à cultura e à arte, né, não há tanto interesse assim. E aí eu ouvir essas pessoas dizendo, olha, me dá o livro, mas não é de verdade, mas eu quero mesmo assim esse objeto, porque ele desperta na criança, ele tem a cor, ele tem a imagem, ele tem a letra. Então a gente pensou, a gente precisa, além do espetáculo, em que a gente trata do incentivo à leitura, de levar o livro para as pessoas. A gente entendeu que no final da peça a gente tinha que dar um jeito de dar o livro para essa criança que está pedindo, me dá o livro. E como é que eu faço uma peça em que eu estou incentivando a leitura e aí a criança chega, me pede, a pessoa me pede o livro e eu não posso entregar, né? E aí nós compramos o Fusca e vimos nele a oportunidade de fazer isso, de circular. Pensamos então em fazer essa biblioteca, né, itinerante. E aí, respondendo a sua pergunta, como que ele funciona? Qual foi a nossa ideia inicial? A nossa ideia inicial foi distribuição. Como distribuir livros? A gente não tem livros, a gente não tem dinheiro para comprar livro para poder doar para as pessoas. Então foi um projeto que inicialmente contou com a ajuda e com contribuição de muitas pessoas. Primeiramente, pessoas que nos cercam, amigos, pessoas próximas que foram vendo, né, o andamento do projeto e olha, eu tenho um livro em casa, eu quero doar, busca aqui, né? Então a gente foi juntando livros, o SESI do Livros, a Prefeitura Municipal de Goiânia doou livros, livrarias e editoras locais doaram livros novos para a gente poder distribuir. Então a gente foi juntando livros. Então, em primeiro lugar, a ideia foi distribuir doando. Depois a gente entendeu que, além de doar, a gente podia trocar. A gente podia fazer a troca, porque foi uma coisa de demanda. As pessoas começaram a chegar, olha, eu tenho esse livro aqui, eu posso deixar e pegar outro? Então veio a ideia da troca. Então, doamos livros, nós trocamos livros e, por fim, especialmente com a experiência da pandemia, nós entendemos que a Bibliofuscoteca, por ser uma biblioteca itinerante, ela podia fazer parte da vida de um livro. Por quê? O escritor, ele escreve, né? Então, entra a editora, entra a livraria que vai vender, vai circular, né? Vai vender o livro. Então, a gente entendeu que, por ser móvel, a gente podia ir até as pessoas também e vender o livro. Então, nós temos livros de escritores locais que deixam com a gente no mesmo esquema da livraria, né? E deixam alguma porcentagem para a Bibliofuscoteca e funciona, né? Como uma livraria também, porque é uma parte muito difícil da vida do livro. Porque depois de publicado, e agora? Quantos escritores, Elissa, ficam com aquele monte de livros amontoado em casa? Né, sem ter meios de levar até os leitores. Então a gente entendeu que nós fazemos parte dessa cadeia de circulação do livro e que é uma etapa muito importante na vida do livro. E a gente foi entendendo isso, especialmente com a pandemia, porque os escritores não tinham como fazer eventos para lançar os seus livros. Então o que nós fizemos? Nós começamos a fazer lançamentos itinerantes. Como que isso funcionou? Nós pegávamos os livros e levávamos à casa das pessoas, na porta da casa, batíamos, a pessoa vinha, e aí, como foi durante a pandemia, né, com todo o cuidado, todo mundo de máscara, álcool, gel, distanciamento, para poder entregar o livro. No meio da sua resposta, você colocou uma questão e eu queria pensar um pouco sobre ela agora, né? Você falou sobre a editora. Além de ser pesquisadora e professora, então você está no lado da recepção da literatura, aí tem a Bibliofuscoteca, você está atuando aí numa parte interessante da circulação da poesia. Você também agora tem a editora, né? A editora, inclusive, é um projeto recente, né? Surgiu em meados da pandemia, né? Não tem nenhum ano, então é uma nova empreitada, uma nova demanda que você traz para dentro desse sistema literário, né, em que você produz o livro, você faz o livro. Eu queria que você falasse também agora um pouco sobre isso, né, sobre como você concilia todas essas demandas, esses projetos, né, porque você está
entrando em diferentes lugares do sistema literário, né? Você está ali na autoria, né? Pensando em Antônio Cândido, em Pierre Bourdieu, que vão falar, né? Da perspectiva mais materialista da literatura, e não só imanente, né? Não só presa ao texto, né? Mas como a literatura ela reverbera na realidade e tudo mais, e como ela acontece, como a realidade favorece o acontecimento dela. Você está ocupando diferentes lugares, né? O lugar de autora, né? De uma mulher que escreve, mas o lugar também de uma mulher que consome a poesia, consome a literatura, e no lugar também de possibilitar, né, essas pontes, essas ligações, esses acessos. Como é ocupar esses diferentes lugares, conciliar, como eles se atravessam, como eles se conciliam, como eles se auxiliam dentro desse projeto de vida que você tem agora, né? Porque é um projeto de vida, a sua vida está dedicada à democratização da arte. A minha formação é em letras, em estudos literários. Tem essa questão da formação, tem o fato de também escrever, né, de ser poeta, de ser escritora, de ser atriz e tá na rua, de estar no teatro, na praça, de estar dentro do teatro. Então, estar em contato com as pessoas. Existe uma necessidade de fazer essa ponte que você fala. Como editora, como que veio essa história de editora? Bom, a editora é também da CIA de Arte Poesia que Gira. E aí eu já acho que foi a melhor coisa, quando em 2006 foi criada a Poesia que Gira, né, não ter chamado de companhia de teatro, mas sim companhia de arte, porque assim a gente pode abraçar, né, todas as artes. Como editora, eu acabo me inserindo num momento muito interessante da produção literária nacional, local, em Goiás também, que é o surgimento das editoras independentes e o fenômeno da autopublicação, que não é um fenômeno recente. A gente tem em outro momento, né, da nossa história, da nossa literatura, a história da autopublicação, né, mas agora com as facilidades, né, com as tecnologias, houve um crescente e algo muito forte que surgiu. E foi por conta da autopublicação, porque o primeiro livro que eu publico pela CIA de Arte Poesia que Gira é um livro meu, é um livro autoral. Né? E muito não querendo, porque é um processo, né? A coisa com as editoras. Então, você ser selecionado, ou você financiar, você bancar. A publicação ainda é algo caro, né? Ainda é algo que não é assim, de uma facilidade. Né? E aí eu decidi que não ia esperar por editoras, que eu ia fazer a minha própria publicação do meu próprio livro. E assim, eu pego o CNPJ da CIA de Arte Poesia que Gira, faço cadastro na Câmara Brasileira do Livro, né, que é quem emite os ISBNs, fichas catalográficas, e para fazer tudo direitinho. Não que não seja legal o fenômeno, né, dos zines, que não necessariamente, né, tem um ISBN, uma ficha catalográfica, publicações que são mais simples e tudo, isso é incrível, isso é necessário, isso é importante. Mas aí fiz, cadastrei, assim, agora eu vou fazer. Fiz o primeiro, que é resultado de uma autopublicação, e depois veio a possibilidade de publicar terceiros, de publicar outras pessoas. A publicação, Elissa, ainda é algo que não é acessível a todas as pessoas, a todas as escritoras e escritoras. Mas, felizmente, há essas outras possibilidades, né, de seja com zines, seja com redes sociais. Muitas pessoas que postam, tornam público o seu trabalho por meio de redes sociais, como Facebook, como Instagram, e ficam conhecidas, são lidas mesmo, né, por meio dessas redes sociais, mas a publicação ainda né, nesse formato tradicional, ainda é algo que não é acessível para todas as pessoas. Felizmente, nós ainda temos algumas leis em funcionamento, leis de incentivo à cultura, né, como é o caso do Fundo de Arte e Cultura. Aqui em Goiás nós temos o fundo, e outros estados também têm os seus fundos, né, de arte e cultura, lei municipal. Agora, né, em função da pandemia, tivemos Aldir Blanc, que foi de extrema importância para os artistas que estavam sem perspectiva de sobrevivência, inclusive. Então, essas leis permitiram, né, que os artistas continuassem produzindo e trabalhando, e que a arte chegasse até as pessoas, inclusive nesse formato online, que é o que a gente está aqui agora conversando,
há essas leis, as pessoas se inscrevem e conseguem, né, publicar os seus trabalhos. Eu tô aí, né, nessa busca, entrando agora nesse novo lugar, né, que é a edição, a publicação de livros, e desejando muito mesmo que cada vez seja mais democrático. Seja mais democrático. Aqui em Goiás nós temos um cenário muito interessante. Editoras locais que estão ganhando, né, visibilidade nacional, como é o caso da Martelo, Casa Editorial, que com uma publicação da Micheline Verunsky, que foi finalista do Prêmio Jabuti, então acaba, né, que foi um livro publicado por uma editora local de Goiás. Né? Então, quando acontece esse tipo de coisa, ganha, né, e pela qualidade do trabalho já vinha ganhando um espaço no cenário nacional. E outras editoras locais, como a Nega Lilu, que faz um trabalho muito importante, Nega Lilu, da Larissa Mundim, que faz um trabalho muito importante, publicando mulheres. Temos também o pessoal da Goiânia Clandestina, que tem feito um trabalho pensando periferia e que tem feito um trabalho incrível com outras formas de tornar público, né, a poesia, a literatura, que são os slams, pessoal jovem surgindo com um trabalho muito bom por meio dos slams, né, da vocalização, da poesia, dos seus próprios trabalhos. Então é um cenário muito frutífero. Você trazendo isso, né? Você, numa conversa que a gente teve em outra ocasião, você fala em boom de editoras, né? É interessante porque esse movimento, inclusive do qual você faz parte, ele permite uma democratização da arte no sentido até mais amplo, né? Porque, a princípio, como professora de literatura, quando eu vou começar a discussão sobre democratização da arte, eu estou pensando em pessoas que não têm acesso à literatura e que vão passar a ter a partir da democratização. E aí você está colocando aqui uma democratização no outro sentido também, de vozes e figuras que foram tão marginalizadas ao longo do tempo, que sequer tinham o direito de se colocar, de se expressar e de se representar na arte, na literatura, né, como mulheres, como pessoas da comunidade negra, como pessoas da periferia, como pessoas da comunidade LGBTQIA+, né, que durante muito tempo foram simplesmente ignoradas, excluídas, silenciadas, e quando tentavam falar alguma coisa, sofriam os mais diversos tipos de violência, violência simbólica, violência física, interdições, eram acunhadas de loucas, né, interditadas no sentido mesmo de, não tem sanidade mental, então o que ela fala não é relevante, e de repente nós temos um boom de editoras, né, como você mencionou, a Martelo, Casa Editorial, a Goiânia Clandestina, a Nega Lilu, da Larissa Mundim, que tem um olhar muito atencioso e muito cuidadoso, principalmente para essas existências, para essas vozes, para essas subjetividades que durante muito tempo foram impedidas de sequer existir, né? E você faz parte desse movimento também. E você colocando isso, vem até uma última coisa que eu quero colocar para deixar de forma reticente. Do modo como eu vou colocar vai ficar reticente, e eu tenho certeza que do modo como você vai responder vai ficar reticente, para mostrar para os nossos espectadores que isso não para por aqui, não estamos satisfeitas com isso, a gente quer mais e mais e mais, o céu é o limite, os nossos horizontes são ilimitados, né? Eu queria que você falasse sobre essas parcerias, porque você menciona pessoas e editoras que, direto ou indiretamente, são parceiras, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais cuidadosamente sobre essa coisa da parceria, né? Como essas pessoas te ajudam, te auxiliam nesse processo, você acredita nelas, e como você também contribui e também é um auxílio, é uma rede de apoio para essas pessoas que estão trabalhando localmente, né, e que antes sequer estariam, né, 100 anos atrás, né, em 2022, na Semana de Arte Moderna, o Brasil só era São Paulo. Nós estamos 100 anos depois falando do Brasil, contemplando Goiás, contemplando Goiânia. E sobre projetos futuros. Então, além dessas parcerias, eu quero que você fale um pouco sobre o horizonte, projetos futuros. É um negócio, esse boom é um negócio fenomenal, assim. Essa discussão, a gente poderia ficar aqui e fazer uma outra live, fazer uma outra conversa e muitas outras conversas. Porque, assim, nós estamos falando de um cenário contemporâneo. Nós
nós estamos pensando em literatura contemporânea. Se a gente fosse falar, por exemplo, da produção em si, né? Como que é a produção contemporânea em Goiás, ela segue o Brasil, o que está acontecendo no Brasil. Então, esteticamente, né, as características, elas são as mesmas. Então, os poemas curtos, enfim, os temas cotidianos, isso que vem, né, desde o modernismo até para cá. Então, é o mesmo. E segue também no que diz respeito à produção. E o que é mais legal? Quando tem um boom de editoras, e de editoras que vão contemplar, né, essas pessoas que produzem, né, pessoas negras, há editoras que vão contemplar, vão publicar apenas pessoas negras. Há editoras que vão publicar apenas escritores e escritoras LGBTQIA+. Então, há editoras que vão publicar só mulheres. Né? E aí o que vai acontecer? O tanto que é interessante. Quando começa a ter esse tipo de editoras, o público, a recepção também vai se organizar dessa maneira. Ah, eu tenho interesse por isso, eu tenho interesse por uma literatura da comunidade LGBTQIA+. Não, eu quero ler escritoras negras, escritores negros, entende? Então isso vai direcionando também a recepção. Então esse é um fenômeno que vai mexer com a literatura contemporânea de uma maneira geral. E as parcerias, é muito legal a gente ver crescer essas editoras independentes, pequenas, que começam a ganhar prêmios, vão publicar centenas e centenas de livros de escritores de todo o país, como acontece com a Patuá de São Paulo, e a gente vai estreitando laços, assim. E é interessante essa coisa do online, né, que apesar dos pesares, possibilitou outros encontros. Então eu fui chamada por editora do Rio para conversar, e ali tinha gente do Pará, tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente de vários lugares do Brasil. Então a gente vai estreitando. Então aqui, o pessoal aqui de Goiás, a gente se conhece, a gente se ajuda. Olha, eu tenho uma lista assim, de editoras, pessoal que doou livros para a Bibliofuscoteca. Então Nega Lilu doou, a Martelo também doou, muita gente doou. As feiras também de publicações de editoras independentes. Cara, é um encontro. Aí a gente se encontra, troca figurinha, né? Troca figurinha, o que você está fazendo. Tem sido feito um trabalho muito voltado para a edição do livro. A gente vê umas coisas muito interessantes e muito diferentes no que diz respeito à arte mesmo, ao objeto, livro. Muita coisa bonita, lúdica, interessante, né, que a gente pega, nossa, que incrível isso aqui. A gente vai se encontrando nessas feiras, as feiras, né, de editoras independentes também são importantes nesse sentido de conhecer outros trabalhos, de estreitar laços. Daí aí a gente você vai para uma outra cidade, vai para um outro estado, e ali você já encontra gente de outras cidades e outros estados, e o legal é isso, é trocar figurinha, é dizer, olha isso aqui que legal, olha isso aqui também que legal, né? E tá tendo muito projeto, felizmente, né, os fundos e a Lei Aldir Blanc foi muito importante, possibilitando, inclusive, esses encontros e essas produções. Sobre os projetos futuros, Elissa, penso que a gente quer que o Fusca rode, a Bibliofuscoteca rode cada vez mais. Com esses projetos a gente conseguiu, inclusive, além de estar aqui conversando, né, uma com a outra, a gente conseguiu fazer uma reforma no Fusca que possibilita a gente ir mais longe, porque ele é um Fusca 70, então ele já é ali um senhor, né, de meia idade. Uhum. Então para ele não é fácil tá rodando outros estados. A gente ainda não saiu de Goiás, mas a gente já foi a alguns municípios. Então quero rodando com
autores e autoras, especialmente as autoras goianas. A gente tem já um outro projeto em que a gente circula, né, autoras goianas, livros de autoras goianas, poder chegar mais longe com o Fusca, levar mais livros até as pessoas, publicar também. Estou com um livro novo, também autoral, que é O Equinócio, um livro meu que venceu a Bolsa de Publicações do de Carvalho Ramos em 2016. E vou publicá-lo agora pela Cia de Arte e Poesia que Gira. E também o nosso trabalho com teatro, que foi como a gente começou, né? Nós estamos agora com um espetáculo novo, que é A Moda de 22, um espetáculo que é inspirado num livro de dois autores aqui de Goiás, né? Eu e o Jamerson Buarque, e um livro que celebra, é uma celebração, a Semana de Arte Moderna de 1922, que esse ano, né, completa o seu centenário. E que é outra forma, já que nós estamos falando de formas de produzir, de circular literatura, quando você faz uma peça teatral inspirada no livro, acaba que você leva o público a se interessar. Ah, tem um livro? Então, disso aí que vocês fizeram, tem um livro? Que livro é esse? Né? É mais uma forma de atiçar o público leitor para a leitura. Então, queremos circular o espetáculo também. É isso. É isso que a gente quer fazer. E vamos fazer. Com certeza. Infelizmente, a gente precisa respeitar um tempo. Não que isso tenha que ter um tempo para acabar, né? Até porque essa última conversa, essa última parte da conversa, ela ficou reticente mesmo, propositalmente, justamente para a gente pensar no porvir, né? Porque estar viva é continuar atuando, é continuar sendo, se fazendo e se refazendo, principalmente quando a gente tem a arte como aliada, né? Para pensar as várias possibilidades múltiplas da nossa existência. E antes de mais nada, eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui conversando com você mais uma vez sobre tudo isso em que acredito. Né? Eu acredito na arte, acredito na democratização da arte, acredito que o acesso à arte possibilita uma construção de vida melhor para as pessoas, porque eu vivi e continuo vivendo isso. E quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui mediando essa conversa, né, de poder trazer indagações que abram as suas falas, né, as suas explicações, de modo a atender a esse público que está nos acompanhando e que tem o privilégio de ter a poeta viva, idealizadora de diferentes projetos, que não só escreve a poesia e deixa ela hermética, fechada na sua gaveta, mas quer distribuir para todas e todos e todes, para perceber e entender como a vida pode realmente ter um sentido diferente e mais prazeroso, mais confortável, mais acolhedor, quando a gente tem a arte disponível para nós. Obrigada por essa conversa. Eu queria que, ao encerrar, você também dissesse algumas palavras para quem está nos assistindo, no sentido mesmo até de trazer uma força e uma esperança maior, que é a que te move, que é a que me move, e é que nos sustentou, nos manteve de pé durante esses 2 anos tão penosos em que a gente só queria desistir, mas a gente conseguiu resistir, estamos aqui agora. E também deixar aberto para você, além dessa mensagem que você deixar para nossos espectadores, se você quer acrescentar algo, né? Se você há algo que talvez eu não tenha colocado nas minhas indagações e que passou e que você queira colocar agora, para que quem está nos vendo agora possa ter mais isso também. Eu quero agradecer a você que nos assistiu até aqui, dizer que essa conversa, esse bate-papo, né, sirva para reflexão, para refletir sobre arte, sobre cultura, sobre o livro, sobre a leitura, sobre a literatura, para você que gosta de ler, para você que escreve e deseja publicar, né, tornar público aquilo que produz. Há possibilidades, há meios, né? Então quero dizer, né, para insistir,
porque foi insistindo e insistindo muito, assim. Eu realmente, quando eu começo, não tenho a menor perspectiva de publicação e de chegar até as pessoas. Então, é possível. Desejo muito, desejo, porque nós sabemos, Elissa, que eu digo assim, é possível, e digo assim, é possível, mas sabemos que para algumas pessoas esse possível ele é mais difícil, né? Pelas mais variadas razões sociais, econômicas, políticas, né? Mas que eu desejo muito que as pessoas consigam realmente alcançar esses sonhos, publicar e ler e ter o livro, ter o objeto. Agradeço vocês que nos assistiram até aqui e quero deixar essa reflexão sobre toda essa cadeia, né, que está em volta aí do livro, da leitura e da literatura. Muito obrigada, Thaís. Obrigada a vocês que ficaram até aqui. Um beijo e muita poesia, muita literatura, muita arte, muita cultura na vida de vocês, para alimentar vossas almas, vossos intelectos, vossos espíritos. Beijos!